Olá, meus queridos e minhas queridas! Eu estou aqui novamente com essa série nova que a gente lançou aqui na Gran Faculdade, na área de educação, que é a série Literatura. Exatamente. A série Literatura é essa série que fala do meu compromisso, dos professores da área de educação, dos professores da Gran Faculdade e da Gran Faculdade com você. Porque entendemos que a literatura, ela amplia o conhecimento, ela possibilita que você exerça a sua criatividade e que você se torne um sujeito ali, bem freiriano, né? Vivendo o inacabamento, se fortalecendo e se construindo continuamente. Bom, a minha entrevistada de hoje é a escritora e professora, ou professora e escritora. Eu nunca sei como ela consegue se colocar em tantos lugares, né? Ela é formada em letras, pedagogia, arte-terapia, mas vem para minha bancada, Caroline Costa, seja bem-vinda. Eu sei que você já passou por aqui, mas agora você está nessa bancada como uma escritora. Então se apresente para o nosso público. Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Caroline Costa. Agora eu vou voltar mais para a apresentação também como escritora, né? E desde nova, desde os 10 para 11 anos, numa feira literária na escola onde eu estudava, havia já uns editores e eu não vou nem dizer que não existia internet, então eu pedi um cartãozinho, vou pular essa parte, mas eu pedi, me dê um cartãozinho porque eu estou pensando em escrever um livro e depois eu vou contactar o senhor. Então, assim, eu já sabia já o que eu queria com 10 para 11 anos e com 13 anos para 14 comecei realmente a dar início ao meu primeiro livro e achei que eu não fosse mais ter inspiração para outras obras, que ficaria mais pelo campo da poesia, mas aí em 2014, logo um tempo depois, assim, quase que um ano depois, surgiu a ideia do Meu Porto, Tua Estrada, que é um livro muito potente, muito transformador, que a gente vai ter esse espaço para poder falar o que tem aí de história e novidade com ele também, nesse sentido. Isso. E, Carol, nessa série que eu tô falando sobre livros, né, a gente acaba escolhendo um dos livros dos autores e você, né, como autor, escolheu falar do Meu Porto, Tua Estrada. Mas eu acho que antes de a gente falar do Meu Porto, Tua Estrada, seria legal você falar das suas outras obras, né, porque a gente fica com esse gostinho de quero mais para depois. Eu sei que você trabalha ali com jovens numa escola, auxiliando eles a fazerem as suas produções literárias. Você tem outras obras literárias, então fale um pouquinho das outras, depois a gente fala do Meu Porto, Tua Estrada. Sim, esse primeiro, que é uma jornalista de futuro, revisitando, sabendo que se começou a escrever com 13 para 14, e eu fui publicar quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu vejo como era essa menina tão feminista e tão moderna. Porque um dos eixos mais principais de se chamar uma jornalista de futuro é que essa personagem, Cláudia, ela é chamada com um prêmio de jornalista de futuro porque ela cria o jornal Boas Ações. Porque ela acredita que se a gente caminha para um noticiário que só passa coisas ruins o tempo todo, que você abre um jornal, que também quando ele foi publicado não existia esse boom da internet, né? Ele retrata os anos 90. Mas já naquele tempo eu já tinha aquele alerta para por que tanta coisa ruim, por que dar um enfoque no que é pior? Qual o objetivo disso, se no mundo estão acontecendo coisas boas e acontecendo coisas ruins, que essa é a dualidade da vida? Então eu consigo ver o quão ele é necessário, inovador e vai ficar sempre sendo, porque infelizmente eu acho que a gente sempre vai estar vendo uma mídia a apontar para repetidas coisas ruins e uma coisa boa sendo colocada lá no cantinho da informação de alguma forma. Então, o primeiro livro foi Jornalista do Futuro. Tem um livro mais recente que você publicou. Tem? Isso, que é bastante variado, né? Assim, os títulos e os gêneros, que é esse, que é os meus, os seus, os nossos micos. Porque eu falo, não é possível que aconteça tanta coisa comigo e com as pessoas ao meu redor. Isso deve ser para estar dentro de um livro. Eu passo por muitas situações inusitadas. Eu chamaria de inusitadas, porque parece que o roteirista que cria
essas situações inusitadas é muito criativo, porque não pode, eu coloco mico porque tem que ser uma explicação básica, mas não é possível ter tamanha criatividade para se resultar num mico nas coisas da minha vida. Entendi. E aí, também nessa pegada de dramas, de coisas pesadas, se as pessoas vissem mais séries de comédia, romance, poesia, elas não estariam tão adoecidas quanto elas estão hoje. Então, entre uma história de micos e outras, eu coloco conhecimentos da neurociência, da filosofia, da psicologia, como pílulas para chamar aquela pessoa, para ela olhar para ela mesma e ela ver do que ela está nutrindo a alma dela. Já não estou nem falando do corpo, mas do que ela está nutrindo da alma. E a ideia é que esses livros vão para hospitais, clínicas, que ao invés de começar um gatilho de uma fala, uma situação e vai falar só de dramas, vamos então contar uma história engraçada que aconteceu na praia para que as pessoas acionem o repertório para coisas boas e positivas da vida dela também. Ai, que bom, que bom. Acho que a gente está precisando dessa leveza, né? A gente já falou sobre leveza e você trouxe a leveza assim na fala. Você também fez um trabalho de antologia com seus estudantes, né, numa escola. Sim. Que aí eu coloco... Aí aquela menina que em certo momento estava pedindo um cartão para escrever um livro, agora faz com que essas pessoas vivenciem também essa experiência de escrever um livro. E é pela prática da biblioterapia de desenvolvimento que concebe o texto como elementos terapêuticos capazes de gerar identificação. Aquele personagem está passando por uma história. E aí eu me lembrei que eu, em algum momento, também vivenciei algo parecido. Só que o meu problema, eu estou tão próximo dele que eu não consigo resolver, porque eu estou com muito sentimento embolado. Mas quando eu vejo num personagem, ele vai me ensinar a enxergar o meu problema de uma forma diferente, a lidar com essa situação. Então, eu coloco esses alunos para estarem em contato com a literatura e para que eles expressem o que foi de sentimento e emoção despertado por aquela obra. E para cada um vai ser de um jeito. Então tá. Eu sei que com seus estudantes aí você já está na trilogia, né? Já indo aí para uma saga inteira. E aí a gente chega então a Meu Porto, Tua Estrada. Primeiro, por que Meu Porto, Tua Estrada? Qual é a explicação para o título desse livro? Meu Porto representa o personagem João, que muito jovem, sofre um acidente com uma pessoa alcoolizada que também está doente, porque o alcoólico também, ele é uma pessoa, né, adoecida, muito estigmatizada, e ele perde os movimentos, perde um amigo dele nesse acidente e perde os movimentos da perna também. E aí esse porto simboliza ele, estagnado naquele momento, uma falta de movimento da vida dele representada por esse nome. Na contrapartida, a outra personagem, Letícia, uma jovem que sempre quis viver de música, mas era viver de música, ela nunca foi a pessoa extrovertida que estava ali popularmente. E ela estoura na internet e passa a lidar com a fama. E ela é a estrada, ela é esse movimento de estrada. Ele quer ter o movimento deles emocional e ela quer ter a vida dela um pouco mais centrada com esse caos que aconteceu, que a fama gerou na vida dela. Então é a junção desses dois personagens que veio a história desse nome, desse título. E Carol, esse livro já tem um tempo que ele está publicado, já o li. Me atravessou em alguns pontos, né, no livro, e aí não quero fazer nenhum spoiler aqui, mas eu tenho certeza que ao longo desse tempo você foi recebendo feedback de pessoas, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente poderia trabalhar aqui agora, assim, que feedback, um ou outro que você lembra de ter recebido, que eles foram assim, primeiro, que foram de encontro que você realmente pensou quando você escreveu, ou que eles trouxeram, assim, uma outra percepção que você não tinha imaginado como escritora, mas que ele te possibilitou essa outra percepção. Basicamente, todas as minhas ideias e expectativas foram desconstruídas. Por mais que quando a gente escreva um livro, a gente não sabe como que vai ser recebido pelo leitor, num senso comum, a gente imagina assim que um personagem que tenha sofrido um acidente e que você tenha que ter a mudança drástica da sua vida, de perder a metade dos seus movimentos, que vai gerar, de um certo modo, uma empatia
da maioria das pessoas. Esse era o entendimento, pelo menos um achismo. Quando você escreve, você não escreve: eu vou colocar essa fala para querer que as pessoas se sintam dessa maneira. Mas você, quanto leitor, se você trouxer um pouco, peraí, se eu lesse, eu tenho muita empatia por esse personagem. Mas eu imaginei que isso fosse gerar. Só que eu tive resultados muito curiosos das pessoas. Eu tive um baque muito grande de saber que é uma obra em que foi a única obra em que uma escritora escreveu um livro em que o personagem é cadeirante, sem ela ter tido uma relação próxima com o cadeirante, ou sem ser eu a cadeirante. Eu não sabia que não existia dentro da nossa literatura personagens com deficiências incluídos naturalmente, sem ser uma pauta, sem ser um didatismo. Então, de cara, eu pensei, gente, como é você não ser visto dentro de uma obra? Como você se sentir excluído de tantas maneiras possíveis dentro de uma sociedade? Então, esse foi meu primeiro baque, de passar a fazer amizades com cadeirantes naturalmente por perguntar a eles, necessitar de entendimentos para criar esse personagem, e perceber o quão as pessoas estão embrutecidas, como nós já falamos em outros momentos, a ponto delas não se perceberem e falarem coisas das mais grosseiras e cruéis por pessoas que eu passei a conhecer de necessitadas de cadeira de roda. Então, eu tive relatos assim, de saber da falta de respeito, empatia e humanização. Eu tive relatos de pessoas que tiveram muita raiva do personagem, e aí, como eu estava já estudando a biblioterapia, eu identifiquei por que dessa raiva. Porque um dos processos biblioterapêuticos é a projeção. O que eu não reconheço em mim, eu jogo no personagem. E a raiva que eu estou depositando nele, nada mais, menos, é algo relacionado a mim. Então, eu tive um amigo que ele é muito contido, um professor de artes, né, muito para frente, e ele: que ódio do João, que ódio do João, eu sei que você vai me julgar por eu estar sentindo isso. E eu, curiosa, olhando para ele, né, mas querendo entender já a prática da biblioterapia ali. Na verdade, eu descobri, puxando a fundo, é que ele fala: ele só se faz de vítima, ele é vitimismo o tempo todo. Perguntando para ele, sondando, eu descobri que porque uma ex-namorada dele tinha terminado com ele e falado muito mal dele na escola, se colocado como vítima, em dado momento o João fez alguma fala que remeteu a ela e ele inconscientemente liberou toda uma raiva de que em algum momento ele se sentiu como algoz e ela como vítima. E todos esses processos são inconscientes. Então ele não sabe por que ele ficou com raiva dela, ele não tem noção de nada disso, mas essa emoção foi liberada dele de alguma forma. Então essas são reações muito curiosas. E outra é a falta de empatia mesmo. Eu nunca em momento me percebi, se acontecesse comigo, como que eu ficaria. Eu só estou julgando a ele. Sim. Tem uma coisa interessante, assim, quando eu li o livro, eu lembro que você me enviou, mas eu não li ele logo, né? Eu levei um tempo para ler. E aí tem um momento do livro, que eu acho que é um pouco disso que você falou do seu colega aí, da identificação, em que, num primeiro momento, eu tinha feito também esse entendimento. Eu acho que ele está sendo, né, tá se vitimizando. Mas com o passar do texto, se percebe assim, mas espera... Será que ele está se vitimizando ou a gente está vivendo, por exemplo, uma sociedade que é excludente, que diz que, né, ele não tem direito, não tem voz, ele está só replicando, ele também precisa se desconstruir, e aí você para, porque eu não posso continuar mais contando o livro. E aí a gente tem que parar para repensar. Então, eu entendo que a literatura, ela tem esse poder, Carol, que é de tirar a gente da zona de conforto, do senso comum, e colocar a gente para pensar num outro lugar. Eu comentei já numa outra live que eu estou fazendo algumas leituras, né, paralelas. E tem um livro que eu não consigo terminar ele de ler, e eu acho que é porque é um livro que me atravessa de outras formas, que é o Quarto de Despejo da Maria Carolina de Jesus. Então, hoje eu me organizei e vou voltar para ler o livro. Eu estou lendo o livro, em determinado momento, chega num ponto, numa fala, são questões que me inquietam. Eu preciso parar, eu preciso digerir, eu preciso sentar aquele conhecimento, eu preciso, às vezes, voltar no diário dela
porque ela está fazendo um diário de vida. Então, assim, é uma obra que muito me atravessa, né? E eu tenho certeza que você também tem tantas obras que te atravessam. E isso te levou a ser uma escritora polivalente. Como você disse, você vai lá do Meu Porto, Tua Estrada, trazendo ali a situação de um cadeirante, você vai lá para Jornalista do Futuro, que segue uma outra temática, você está ali com o Livro dos Micos, que conta uma outra temática. E como é que é ser essa Carol que consome no sentido, né, consumir tudo que tem posto na sociedade e trazendo isso para as suas escritas? Nossa, eu fiz uma viagem, mas foi. Vai sair um enredo de uma escola de samba aqui. Exatamente. É só alguém pegar aí, série A especial, série B. Eu vou terminar, tipo assim, só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. Cadê Milton Cunha? Eu acho que eu leio muito, assim, a energia do mundo. E eu acho que eu vou trazendo remédios para aquilo que eu vou vendo de mais adoecido. E isso é inconsciente, de alguma forma, não é planejado. Sim. E eu não consigo, assim, entender muitos processos de como vem a ideia para escrever um livro. A única coisa eu sei é que a pessoa não pode ser normal. Eu acho que é o único indicativo. Para você escrever um livro, você não tem como ser normal dentro do parâmetro. Porque aqueles personagens, eles conversam com você, eles interagem, eles ganham uma autonomia tão grande que às vezes você quer direcionar eles para um caminho e eles já estão indo para o outro, você discorda deles, mas eles já existem. Então, é algo muito assim... por exemplo, eu não posso te precisar, nossa, agora eu vou escrever o livro sobre tal coisa, porque eu não tenho a menção de saber se vai ser escrito agora. Agora vai surgir, por exemplo, esse da gamificação, que eu nunca pensei em escrever, que já é o primeiro gênero que eu vou escrever nesse sentido, que não tenha sido um material para educação à distância que nós não utilizamos, nós detemos a autoria, mas não utilizamos. Então já é um outro, agora conversando com você aqui, eu me dei conta, já é uma nova forma de escrita que não tinha acontecido antes. É isso. Que eu nem tinha parado para pensar nesse ponto. Porque eu te falei, essa questão de ser multifacetada, né? E eu gosto muito disso, eu acho que a gente não precisa se colocar dentro de estereótipos. E aí, assim, eu também fiz uma entrevista com um professor, com um professor, que quando for lá eu vou te mandar, né? Que é a entrevista com o Resito, e ele falou disso. Quando eu falo, quem é você? Eu não gosto nem de dizer quem eu sou, porque eu vivo mudando. Então, hoje eu sou esse, mas não vai me definir isso para todo sempre. E aí, Carol, a gente está chegando aqui nos minutos finais. Eu queria que você deixasse, assim, como as suas palavras finais, aí uma mensagem do livro Meu Porto, Tua Estrada, né, para os nossos estudantes que estão assistindo nossa live. Uma das coisas mais importantes que a gente pode dizer desse livro, das pessoas que passaram por todos os estágios de raiva, de amor, de torcida, isso tudo são sentimentos de face de uma mesma moeda. Ou pessoas que foram machucadas pelo amor, pessoas que estão bloqueadas, ou aquelas que já encontraram e já curaram essas feridas. Esse livro sempre fala sobre o amor. E ele já vem no prefácio dele, na orelha do livro, do Carlos Drummond de Andrade, que de amor nós precisamos muito, estamos andando muito precisados. Então, é uma obra que fala sobre, realmente, das mais diferentes nuances, porque amor não é sempre algo pronto, em algo maduro. Para que ele chegue àquele estágio, ele passa por processos de bloqueios, autossabotagens, recuar, adaptar, encaixar para que isso possa ser visto. Para aqueles que já leram ou para aqueles que já vão ler, ele agora vai existir dentro de um game, que é o jogo do livro do Meu Porto, Tua Estrada. Então, para aqueles que já leram, quando sentarem para jogar com as outras pessoas, eles vão revisitar, porque um livro ele nunca é lido da mesma maneira. A Estela que leu naquela época, quando lê de novo, não vai absorver as mesmas coisas. Então, além de existir uma obra que para cada momento vai ser lida de uma forma, porque vai se conectar de outras formas, ele vai existir como o primeiro livro com um jogo de tabuleiro industrializado mesmo, gamificado, para que essas relações todas que existem dentro dessa história sejam vividas entre os participantes desse jogo. Você vai dar conselho, você vai ser num momento terapeuta do João, você vai ali passar por algo falando com a Letícia, ou se fosse com você, ou o que você se identificou. Então, biblioterapia com o romance Meu Porto, Tua Estrada, que está
em fabricação. Olha, notícia quentinha aí da Carol, hein? Carol, muito obrigada. Essa bancada está sempre, né, disponível para você. Você virá ainda para muitos outros contatos. Quero agradecer muito a sua partilha com os nossos estudantes e até o próximo encontro. Eu que agradeço, conte sempre comigo e sucesso para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal!